vocês entendem o propósito de ser mãe? Vou começar. Eu entendo como um chamado de Deus, um ministério. Para mim, a questão de ser mãe é o primeiro ministério da mulher. É uma dádiva de Deus e também é uma responsabilidade, né? Uma missão da gente ensinar os nossos filhos, né, no caminho do Senhor. Eu penso que é ver o seu coração fora do peito e fazer com que eles sigam os mesmos passos que nós, porém com voos mais altos. Porque sempre a mãe, ela sonha para o filho muito mais do que aquilo que ela sonhou para ela. Ela quer a superação, né, do que a mãe conseguiu, do que a mãe sonhou, projetou para a própria vida. É muito mais. Literalmente isso, é um coração fora do peito. E eu acho legal porque essa pergunta também traz aquela questão assim dessa questão do discipulado, né? Muitas vezes a gente trabalha tanto, né, na obra do Senhor, e o nosso primeiro chamado é discipular os nossos filhos, né? É discipular nos caminhos do Senhor, né? Porque eles são a nossa herança, nós temos que entregá-los, devolvê-los ao Senhor, né? Um chamado realmente ministerial. E é uma grande missão. Uma grande missão. E eu vejo que nesse tempo, né, tão contemporâneo, o desafio ele tem sido maior, muito maior. Mas nós, como servas do Senhor, nós temos que estar embasados na palavra do Senhor para que nós possamos ter êxito na missão que o Senhor confiou nas nossas mãos. Amém. Então, qual foi a sensação quando vocês descobriram que iam ser mãe pela primeira vez? Eu queria muito. Foi um longo tempo tentando. E quando o médico me agendou com o especialista, naquela semana eu descobri que estava grávida. Então foi um misto de alegria, emoção, medo. Eu também senti medo. Depois que eu olhei para o teste, que aí caiu a ficha, eu pensei, meu Deus, eu não vou dar conta. Não, gente, como que vai ser a minha vida? E hoje eu fico pensando como que seria a minha vida sem os meus filhos. Naquela época me deu esse medo. E aí, como que vai ser a minha vida agora pra frente, sendo mãe? Hoje eu já penso, meu Deus, como seria a minha vida se eu não fosse mãe? Então veio, né, pra dar cor, pra me dar direção, pra me fazer me sentir mais mulher e sentir extremamente abençoada por Deus. E no meu caso também foi assim, demorou um pouco. E um certo dia eu ganhei umas roupinhas e eu chorei muito porque tinha quase um ano que a gente estava na espera, né, de ter um filho. E naquela noite eu chorei bastante, falei com o Senhor, e quando foi no outro dia de manhã, aí o Salmos 30, versículo 5, eu falo com a Fernanda que é o versículo dela, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aquilo, assim, o Senhor renovou no meu coração, me deu a esperança de que eu teria um filho, sim. E quando foi no outro mês, aí nós tivemos a grande notícia, né? Que a Fernanda ia vir, graças a Deus. A minha experiência também foi até um pouco parecida. Eu não podia ter filhos, né? Eu não podia engravidar, segundo o diagnóstico médico. E então eu sempre vi o pastor apresentando, né, os bebês ali, e eu sempre assim com o coração muito apertado, né? E o nosso sonho de ser pais, né, de ser mãe, particularmente ser mãe. E eu lembro que eu comecei a orar ao Senhor, né, e juntamente com a minha mãe e minha irmã, nós fizemos um propósito com o Senhor, pedindo ao Senhor, né, que desobstruísse minhas trompas. Eu tinha obstrução das trompas. E quando, né, nós tivemos a notícia também, né, uma vez que comecei a passar mal, né, e fui ao laboratório e descobri que estava, gente do céu, foi algo assim maravilhoso, eu só chorava. E foi tão tremendo porque eu falo mesmo, Isaac e Israel são os meus milagres. Foi algo assim, uma promessa do Senhor para mim, de que eu iria gerar. E eu lembro até hoje o versículo que o Samuel e a Cibele passaram para mim falando assim, Fabíola, o Senhor manda falar com você, alarga as suas fronteiras, porque o Senhor vai fazer você gerar. E nessa época eu ainda nem sonhava estar grávida. E alguns meses depois, o Senhor me surpreendeu
com a gestação. Então, assim, para mim, a gestação, quando eu descobri que estava grávida, é a palavra milagre. Deus faz milagres, como fez com Ana, como fez com Isabel. Deus ainda faz milagres e faz estéreis mães de filhos. Qual que é o maior desafio para vocês de ser mãe, assim? Criar os filhos na presença do Senhor? Algum desafio que vocês têm? Para mim, o maior desafio, enquanto mãe, é ir na contramão do mundo. O mundo está ditando uma norma, uma regra, e na minha casa eu estar dentro dos parâmetros bíblicos. Porque nós, enquanto pais, nós não conseguimos o tempo todo ficar com os nossos filhos. Então nós preparamos eles para essa saída lá para o mundo, para fora. Só que lá fora é outra ideologia, diferente do que nós ensinamos. E são vozes de todos os lados, são bombardeios de todos os lados. Então esse é o maior desafio, é implementar a palavra do Senhor no coração deles e mostrar que é aquilo ali que é a fonte de vida, que o que o mundo vem mostrando, vem falando, bate de frente com a palavra do Senhor. Então, esse realmente é o ponto mais difícil. É a criação dos filhos na igreja, na presença do Senhor, com o temor do Senhor. Concordo. Realmente, acho que é a contramão do mundo, como você mesmo colocou essa expressão, né? A gente hoje está lutando realmente com algo muito mais, pesado no mundo espiritual, né? E nosso contexto hoje, então, né, é muito mais desafiador, porque o mundo, principalmente pelas redes sociais, hoje o acesso é, né, completo, né, para eles, né, sem limite. Então, nós temos mais ainda esse desafio de colocar o temor do Senhor no coração deles, né, para que eles possam realmente entender mediante a palavra, né, à luz da palavra, né, aquilo que o Senhor ensina, os preceitos do Senhor, os caminhos do Senhor, né? E eu acho que esse é o grande desafio para nós hoje, como mães, como pais, né, de instruir, de aconselhar e de discipular os nossos filhos, né, na presença do Senhor. Sim, eu concordo com vocês disseram, porque realmente nós temos que... A primeira missão, né, a gente discipular nossos filhos e é na contramão mesmo, porque são vários ataques, né, de todos os lados, né, e não podemos estar junto dos nossos filhos em todos os momentos. Então, assim, é ensinar e confiar no Senhor, que mesmo onde eles estiverem, que ali eles estarão, né, dando testemunho, né, do que eles têm aprendido em casa. Sabe uma oração que eu faço? Senhor, coloca temor no coração dos meus filhos. Tem um versículo que fala assim, que o temor do Senhor é a fonte de vida para livrar dos laços de morte. Então, tendo temor, eles, né, vão sair, vão para o mundo, né, vão a vivência diária com os outros, com outras ideologias, com outras culturas, mas o temor do Senhor não vão permitir que eles se contaminem. Sim. Então essa é a minha oração. É verdade. Algo que hoje também eu trago muito em oração, né, e falo muito com alguns pais, compartilho, é aquele versículo, né, onde Jesus ora ao Pai e fala assim, Senhor, não peço que os tire do mundo, mas que os livre, né, os guarde do mal, os livre do mal. E hoje essa oração também dos nossos filhos, é aquela confiança de a gente não vai estar em todo tempo ali, né? Senhor, eu não peço que eu tire, né, ali do mundo, mas que o Senhor os preserve do mal, que o Senhor os guarde ali, né, dos olhos maus, daquilo que é mal, né, da maldade, né? E preservando o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, né? A segunda gestação foi uma coisa aguardada, planejada, foi um susto. Qual que foi a sensação de saber que estava grávida pela segunda vez? A minha! Então, como a primeira vez aquela surpresa, né? Quando foi a segunda, eu havia perdido um bebê, né, antes do Israel. E quando eu descobri, realmente foi surpresa. Eu estava até na praia e eu comecei a ter um sangramento e tal, né? E descobri ali que eu estava grávida do Israel. E assim, realmente veio um temor no meu coração. Essa segunda gestação, porque eu estava sangrando muito. E como eu havia perdido já 2 bebês, eu fiz uma oração de entrega, de confiança, né, ao Senhor. Falei, Senhor,
tô aqui viajando, tô de férias. Se for o propósito do Senhor que essa criança venha, que o Senhor guarde aqui, que o Senhor proteja, que o Senhor cele, né, a vida dele, e eu vou confiar em ti. Eu simplesmente vou descansar o meu coração no Senhor. Passei as férias, quando eu cheguei ainda sangrando, o médico com sangramento, o médico fez ultrassom e tava lá, coração batendo forte, né? E aí tava lá o meu Israel. E um detalhe, o Israel, eu falava assim, como o Isaac é um pouco mais assim, arteirinho, né? Eu falei assim, Israel vai ser um menino muito calmo. Eu senti que Israel vai ser um menino super tranquilo. A segunda gestação ia ser uma criança muito calma. Mas o Israel, né? É uma bênção, gente. É vida pura. E é por isso que o Israel sempre tem 10 anjinhos atrás dele. A oração de entrega que a tia Fabíola fez. É do Senhor. Glória a Deus, muito grata ao Senhor. Eu tenho também uma experiência. A minha segunda gestação eu tive um aborto espontâneo também. E nós não estamos preparados para perder, principalmente, né? Verdade. Um filho, né? Uma vida que estava sendo gerada. E aí, quando isso aconteceu, eu fui para casa dos meus pais e fiquei de repouso lá por alguns dias. E aí, numa determinada tarde, a minha mãe chegou para mim e falou assim, Adélia, eu estava deitada ali e o Senhor me mostrou um bebê entrando pela porta da cozinha e vinha na direção do meu quarto, e esse bebê tinha um shortinho azul com uma camisinha. Você vai engravidar novamente e o Senhor vai te dar um menino. Então eu já tive aquela certeza no meu coração que quando viesse seria um menino na minha segunda gestação. E assim foi. Eu engravidei e realmente foi um menino. Mas quando foi no final já da gestação, eu tive uma luta interna muito grande. De que eu iria perder aquela criança. De que eu não chegaria até o final da gestação. E que esse neném também ia morrer. Assim como morreu o outro. E eu não gostava de comentar isso, porque eu pensava assim, que quanto mais eu falasse sobre esse sentimento, maior seria minha luta. Então eu fiquei com isso, sozinha. Eu não contei nem pro meu marido. E quantas vezes eu colocava a mão na minha barriga e falava assim, eu repreendo esse pensamento. Daí a pouco vinha a minha mente, não vai conseguir, você vai perder. E aí eu comecei a cantar um hino da Ludmilla Feber. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. E eu comecei a profetizar vida, profetizar cura. E em nome de Jesus, o Senhor me deu, né? Minha segunda gestação foi o David. E ele também é uma bênção na nossa família, assim como a Rebeca. Glória a Deus. E foi assim que a tia Fabíola acabou de descobrir a nova integrante do Ministério de Louvor. Alguém olhou, metrozinho? Coral? Deixa eu usar, tia A minha segunda gravidez, assim, a gente tava sentindo que tava precisando de nossa família crescer. E graças a Deus rapidinho engravidei. Mas assim, no primeiro ultrassom o médico já falou assim, olha, tem uma manchinha aqui em alguma coisa, mas vamos deixar para o seu médico olhar, né? O seu ginecologista olhar. Aí nisso a gente começou a orar, Senhor, tem misericórdia, abençoa a gestação. E Deus falou que não precisava de temer, que Ele estava comigo, estava com o bebê. E hoje nós temos a Ana Luísa, graças a Deus, tá aí com a gente. É o lindo disso tudo, né? Porque aquele que faz a promessa, ele é fiel. Amém. Né? E o Senhor traz testificações, né? E isso é muito gratificante, a gente poder viver e contar os milagres do Senhor, amém. Né? Nós somos testemunhas somos disso. Testemunhas. Que o Senhor faz. É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos para a última pergunta. Todos vocês três, vocês têm um filho adolescente e uma criança. Como é esse viver com isso em casa? Uma diferença. Qual é a diferença, desafio? Porque a maioria das vezes, igual o adolescente,
ele não quer levar a criança em tal lugar porque ele não fica indignado porque a criança tem que ir. Eu passei por isso com ele. Todos nós que passamos isso. Todos nós. Menos o Thiago, todos nós passamos isso. Eu casei e a minha irmã ainda fica com raiva quando eu não levo ela pra esse lugar. Eu era caçula, também sofri isso, tá? Desafio assim. Então, assim, a gente vê. A gente tem meio termo, né? A gente tem uns filhos bastante. A tia Fabiola, uns filhos bastante elétricos. Da tia dela a gente tem o David, que é de boa, mas a Rebeca, que é elétrica também. Aqui o David é igual a Rebeca, tá? Ele é de boa só perto da gente. E a Jaqueline, as duas são muito tranquilas. Então, assim, a diferença vai ser grande aí. A Fernandinha já virou até elogio entre a gente. A Fernandinha é assim, a gente precisa te elogiar e vou te chamar de Fernandinha agora. Eu acho que nós somos apaziguadoras. O tempo todo apaziguando. Porque Verdade. tem hora que tem que levantar a mão e expulsar. Rebeca, você quer que eu seja contada? Eu acho que nunca mais eu vou fazer vídeo. Mas, mas me chama se a Rebeca fica sabendo, gente. Mas tem hora que em nome de Jesus a gente repreende. E tem hora que a gente vai, né, tentando não entristecer nem o A, nem o B. E pra tentar resolver o problema de alguma forma, porque realmente já são temperamentos diferentes, né? Porque ninguém é igual a ninguém. Verdade. Sexos diferentes também. E ainda por cima, idade diferente. Cada um tá numa faixa etária de vida diferente. Então, dá choque mesmo. Verdade, dá atrito. Ai, E tem hora que entra coração também. isso é verdade. Jesus ser. tem misericórdia, Senhor. Entra aí. Tem também a hora que é do pulso firme, tem a hora que é o amor também, vem cá, vamos beijar, abraça aqui também, tem também, Exatamente. né, tem de tudo um pouquinho. Então, eu peguei um pouco essa criação, né, dos meus pais em relação, somos 5 irmãos, né, e quando brigava era, vai lá, abraça teu irmão, vai lá e faz as pazes, né. E assim, a gente tenta levar dessa forma. Lá em casa, o mundo é azul, né? Meu mundo é azul. e assim, a diferente de idade realmente é bem desafiadora, né? No caso, em casa são 6 anos de diferença. E um adolescente, o Isaac, tem um perfil, a personalidade totalmente diferente. O perfil dele é mais sério, né? Mas na dele, o Israel já é mais Fabiola, né? Mais brincalhão, mais brincativo. E às vezes se irrita o adolescente, né? Que tá a flor da pele. Tem dia que chega da escola, tá bravo. Tem dia que tá feliz. Tem dia, né? Vai mudando, né? Cada dia. E aí você falou mesmo, é apaziguar, né? Tem dia que a gente tem que entrar mesmo ali pra conversar com os dois, pra tentar mediar, né? A situação. E muito diálogo. Eu acho que o principal é o diálogo. Né, sentar com os dois, conversar, muitas vezes individualmente com um e outro, né, para poder tentar ali trazer o entendimento deles, aquilo que está acontecendo, né, e fazê-los compreender que eles são irmãos, né, que nós somos uma família. E eu acho que esse desafio da idade, né, é isso mesmo. Cada um tem sua personalidade, tem o seu jeitinho, mas a gente consegue ali, com conversa, com oração, com muita paciência, né, os frutos do Espírito, né, longanimidade, mansidão, domínio próprio, entendeu? Aí a gente consegue romper, né? Lá em casa é assim, tem dia que estão amores, mas tem dia também. Como assim? A Fernandinha brilha? Fernandinha, você! Esperava isso de você, não, cara. Você é o caraca, Fernandinha! Tô soltando os problemas da menina. Hoje você tá abrindo o coração. Cadê o Isaac não tá aqui, né, meu Deus? Mas você vai... Virou terapia pra ela. Aqui virou papo. De frente com ela. Terapia coletiva. Tem dia que não tem muita paciência com a irmã, não. Mas a irmã fica meio irritada, mas é o que vocês falaram, né? A gente tem que apaziguar, orar, falar uns versículos. Isso. E ensinar. E
jeitinho, com o amor de Deus, aí vai tudo Amém. na paz. É verdade. No final da tarde, faz parte, né? Olha, gente, isso é coisa de irmão. Irmão se ama, depois irmão briga, depois irmão faz as pazes, depois tá lá brincando, né? É de coisa de irmão mesmo, né? A gente não pode deixar, que é importante, deixar os irmãos brigarem. Isso aí é algo muito importante, né? A gente tem dois ou mais filhos, né? Quando vê ali uma discussão do negócio, vê que o negócio não tá legal mesmo, chama, sabe? Não pode deixar essas brigas permanecerem, porque isso vai trazer algo muito ruim, muito prejudicial, né, ao relacionamento e até ao ambiente da casa, né? Então sempre trazer harmonia entre eles. É aquilo. Irmão, se precisar, dou até o rim, mas não empresta o carregador do celular. Agora, eu queria fazer um negócio pra gente acabar o vídeo. A Fernandinha e a Rebeca, pedir licença, por favor. Vai? As duas? Vai? Vai? Pra acabar o vídeo, lá pra fora. Agatha, vigia ela. Vamos ter a inspiração agora. Lá fora. É porque senão elas não tem graça pra assistir o vídeo. Eu queria que vocês falassem pra gente, assim, um recado pros filhos de vocês, o que os filhos de vocês são pra vocês. Só pra gente. Chave de recadinho assim, bem rapidinho. Bem rapidinho, do coração. Você corta, viu, Rony? Recadinho do coração. Abre o coração. A tia Fábio pode abrir muito não, tem que ser só gretinho. A tia Fábio tem que ser só gretinho. Israel. Eu queria deixar aqui um recadinho para os meus dois meninos, meu mundo azul, Isaac, Israel. Vocês são presentes do Senhor para minha vida. Vocês são presentes do Senhor para nossa casa. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Vocês são preciosidades presentes do céu para nós. E cada um de vocês, no seu jeitinho de ser, nas suas personalidades diferentes. Eu quero dizer que eu amo você, eu e papai amamos muito vocês. E nós queremos que vocês sejam muito abençoados, bem-sucedidos. E em tudo, a mão do Senhor seja sobre a vida de vocês. E acima de tudo, que vocês sejam tementes a Deus, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, fazendo uma grande diferença na geração de vocês. Amo muito vocês, tá? Falei que só podia ser um Não teve um chorinho, amiga, não. Rebeca e David, vocês dois são resposta de oração. Eu sempre sonhei com isso, desde antes de me casar, de ser mãe. E eu me sinto privilegiada pelo Senhor ter confiado a mim, cuidar de vocês, criar vocês. Vocês são meu orgulho. Eu tenho muito orgulho de ter vocês. E eu me sinto uma leoa, protegendo, amando, orando, comprando sonhos, levando vocês para baixo, para cima, como o Uber faz, que eu falo que eu sou Uber lá de casa para vocês, mas tudo por amor, por dedicação, para ver vocês alcançarem voos altos, muito maiores do que eu, e que o Senhor, Ele conceda todos os propósitos, os desejos do coração dele na vida de vocês, e que vocês sejam a influência dessa geração, em nome de Jesus. Amo vocês. Fernanda e Ana Luísa, vocês são um presente de Deus para nós, para nossa casa, para nossa família. E o que eu desejo para vocês é que os propósitos de Deus se cumpram na vida de vocês, que os sonhos dele se realizem na vida de vocês. Amamos vocês. Que Deus te abençoe. Feliz Dia das Mães!